Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui meditar, dando prosseguimento aqui em Provérbios. Hoje é Provérbios capítulo de número 15. E eu quero aqui falar, depois da leitura e meditação aqui em Provérbios, eu quero falar 3 erros que nós não podemos cometer. São erros. São erros, irmã Raquel, são erros que têm consequências assim, avassaladoras. São 3 erros, 3 situações que na nossa vida, se nós quisermos evitar problemas maiores, com Deus, com o universo. Eu não sei, se você acredita em Deus ou com o universo, ou enfim, ou com a consciência, Eu não sei se você acredita em Deus, mas são 3 erros na vida, irmãs, que nós precisamos evitar. Irmã Raquel, desse jeito, dessa forma. Na nossa vida, então, eu vou estar falando sobre 3 erros que nós precisamos vigiar, procurar não cometer, irmãs, porque isso traz consequências graves, No final da leitura aqui de Provérbios capítulo 15. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está? Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Então vamos lá, em Provérbios capítulo 15 vai dizer: a resposta branda desvia o furor, mas a língua dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia. E curiosamente, irmãs, hoje nós iremos falar no final aqui sobre um pouco sobre isso. Problemas, Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, ou seja, Deus ele está contemplando tudo. Deus ele é onisciente. Ele tem ciência de tudo que acontece, amada igreja, mas Deus não está em todos os lugares. Há um erro que às vezes nós ouvimos quando pessoas falam, que Deus está em todos os lugares. Não, irmãs. Tem lugares que Deus não está, mas Ele está lá observando. Primeiro que Deus ele está no governo do mundo, Ele está assentado sobre um alto e sublime trono. Mas Ele olha tudo que acontece, Ele observa, Por exemplo, em um lugar onde se está adorando o inimigo da nossa alma, que eu não vou falar aqui o nome. Deus está ali? Claro que não, amada igreja, mas Ele está vendo. Os sacrifícios, muitas das vezes humanos que são feitos, derramamentos de sangue. Irmã, que é o desse jeito, amada igreja. Então, aqui fala, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua serena é a árvore da vida, mas a perversa quebranta o espírito. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. Tem uma palavra que diz que a repreensão feita logo naquele instante, naquele momento, ela não é boa, mas depois ela produz um fruto pacífico de justiça. Tem esse versículo, irmã, que eu tenho, O fato é, irmãs, que nenhum de nós gostamos de ser repreendidos, mas às vezes é necessário, inclusive por Deus. Irmã, que é desse jeito. Aí aqui, o insensato, já li isso aqui, na casa do justo há grande tesouro, mas na renda dos perversos há perturbação. A língua dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do perverso é a abominação ao Senhor, mas este ama o que segue a justiça.
Disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. Tem pessoas que não gostam, né? E, aliás, nenhum de nós, irmãs, gostamos de ser repreendidos ou repreendidas, né? Mas depois você examina, por exemplo, uma repreensão de um líder. Irmã, que eu é. Às vezes um pastor, uma pastora, às vezes uma repreensão até mesmo do marido, da esposa, uma repreensão de um pai, de uma mãe, de um ancião, de uma anciã. Depois a pessoa vai pensar, vai refletir e ali pode chegar à consciência de que realmente fulana tem razão, vou seguir aqui por esse caminho aqui. Então, quando ele fala a disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda, o que odeia a repreensão morrerá. Tem gente que não aceita, isso é orgulho, é soberba, é vaidade. E ele está falando aqui, ó, que odeia a repreensão morrerá por conta disso. O além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos do homem. Ou seja, o inferno, né? O além, as coisas ocultas, Deus ele sabe, quanto mais o coração. Deus ele toma conta do coração das pessoas. Você deve orar pelo coração das pessoas. Você deve pedir a Deus que Deus mova o coração das pessoas. Irmã Raquel, desse jeito. Pedir a Deus que Deus mova o coração das pessoas. Se você tem assim um coração um pouco mole e você às vezes precisa tomar uma atitude enérgica, você pode orar inclusive para Deus endurecer o seu coração. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Às vezes você está precisa de uma mudança de coração, porque você precisa ter uma atitude firme. E às vezes o coração, por isso que a Bíblia diz que o coração é enganoso. Então, às vezes, devido ao coração, devido a um sentimento que você tem pela pessoa, te faz fraquejar, mas você pode orar pedindo a Deus para endurecer o seu coração. E Deus endurece. Ele fala aqui, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Então, e você pode orar também para uma pessoa, para você ter o favor dessa pessoa. Você alcançar graça diante de Deus e também da pessoa. Você pode orar pelo coração das pessoas e pelo espírito das pessoas. Irmã Raquel, desse jeito, né? Desse jeito. Então, nós sabemos que Deus endureceu o coração de Faraó. A Bíblia diz também que ele, o próprio Deus, despertou o espírito de Ciro para abençoar o povo de Deus. Então, irmãs, isso aqui são segredos, viu? São segredos. São mistérios, são segredos. Mas vamos lá. O escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem chegará para os sábios. O coração alegre formoseia o rosto, mas a tristeza do coração, o espírito se abate. O coração sábio procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta de estultícia. Todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Melhor é o pouco, havendo temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor, do que um boi cevado e com ele o ódio. O homem iracundo suscita contenda, mas o longânimo apazigua a luta. O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é plana. O filho sábio alegra ao seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. A estultícia, ou seja, a malignidade, né, é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem sábio anda retamente.
Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Irmãs, não é bom você também agir de forma precipitada e sem ter o conhecimento de causa daquilo que você vai fazer. Quando ele diz aqui, ó, onde não há conselho, fracassam os projetos. Vamos supor, você vai abrir uma loja, vou dar um exemplo aqui, né? Você vai abrir uma loja de doces, mas não conhece nada do mercado de doces, não entende, docinhos, né? Cajuzinhos, doces finos, né? Mas você não conhece nada do mercado de doces, aonde você vai abrir a loja, qual é o tipo de perfil ali, a faixa etária das pessoas. Tem isso, irmã Raquel, tem. Por isso que ele fala aqui, ó, onde não aconselho fracasso os projetos. A pessoa não entende nada de doces. Eu tô dando aqui um exemplo. Não entende nada de doces, qual é a durabilidade de um doce, os materiais que usa, quanto tempo aquele doce dura ali ali, né, naquela prateleira, digamos assim, né? Qual o perfil, a faixa etária dos moradores daquela localidade? Se são idosos, possivelmente não vai vender muitos doces. Então é consultar uma pessoa que já está há bastante anos nesse mercado, nesse ramo de doces. Por exemplo, se a população predominante ali são de idosos, qual é a chance dos idosos adquirir, né, o doce? A maioria estão com problemas de diabetes e pressão alta. Então, irmãs, quando ele fala aqui, né, onde não há conselhos, fracassam os projetos. Então, isso é muito bom você fazer um estudo diária, ou então, irmã Raquel, vai ter doces para os mais jovens, eu vou focar nos mais jovens, mas também, irmã Raquel, eu vou fazer doce sem açúcar, doce vegano, doce natural, doce para diabéticos. Tem isso também, mas eu não entendo nada, mas eu já ouvi falar que tem isso. Então é muito bom, antes de abrir um álbum, uma loja, alguma coisa que for fazer, pesquisar quem é a autoridade no assunto, né? A palavra certa é essa que eu estava procurando. Quem é realmente a autoridade naquele assunto, naquele ramo. Então, por isso que ele fala aqui, onde não há conselhos, fracassam os projetos, mas com muitos conselheiros há bom êxito. O homem se alegra e dá a resposta adequada, e a palavra a seu tempo quão boa é. Para o sábio há o caminho da vida que leva para cima, e a fim de evitar o inferno embaixo. O Senhor deita por terra a casa dos soberbos, contudo mantém a herança das viúvas. Está falando aqui, ó. Deita por terra a casa dos soberbos. Abomináveis são para o Senhor os desígnios do mal, mas as palavras bondosas lhe são aprazíveis. O que é ávido por lucro desonesto transtorna a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. Suborno, né? É algo que é muito, muito errado. O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. O Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração dos justos. Deus não está perto de perversos, tá não, tá não. Tá não, irmã Raquel, tá não. Deus não está perto de si, dessas pessoas que são perversas. Deus não está. Mas Raquel, Deus está perto de quem? Deus está perto do contrito e do abatido de espírito, como está lá em Isaías 57, versículo 15. Ele está sentado sobre um alto e sublime trono, mas ele também está perto de quem está abatido e abatida, e contrito e contrita de espírito. O jejum, ele é muito maravilhoso, porque ele aquebranta muito a sua alma, o seu espírito. Então, consequentemente, Deus está ali perto de você. Quando você
tenha o arrependimento dos seus pecados, das coisas erradas que você fez ou que tenha cometido, né, no passado. Já tem um tempo, né? Já tem um tempo eu fiz um atendimento de uma pessoa e essa pessoa foi falando, né? Foi falando coisas, erros que tinha cometido. E ali, irmãs, era Deus mesmo tratando ali com aquela pessoa. A única coisa que eu perguntei àquela pessoa, eu falei, você fez jejum? Aí ela era uma mulher, né? Ela falou assim, não, irmã Raquel, eu não tô nem conseguindo fazer jejum. Mas ela estava assim, irmãs, muito quebrantada no espírito dela. E ali ela foi confessando todos os erros que ela havia cometido na vida. Coisas erradas que ela tinha feito na vida. E eu tive assim a plena convicção, e Deus estava ali, irmãs, com ela, perto dela, estava ali com ela, porque ela estava muito quebrantada, muito sofrida, muito sentida de todos os males que ela havia cometido na vida. E um dos benefícios do jejum, irmãs, e Deus trabalha no coração dessas pessoas, Deus perdoa, mas aquela acusação do inimigo vai embora, porque a Bíblia diz que aquele que confessa seu pecado e deixa alcançar a misericórdia. Mas o fato é que Deus está muito perto dessas pessoas. Quando a pessoa está muito quebrantada, quando a pessoa quer corrigir os seus erros, quando há um quebrantamento no espírito. Irmãs, ela falou coisas assim que são pecados. Eu vou citar aqui algo, por exemplo. Ela me confessou, irmã Raquel, eu era muito fofoqueira. Muito fofoqueira. E várias outras coisas. E ela assim, muito quebrantada, eu ali ouvindo, né? E ela assim, muito quebrantada. E eu falei, Jesus, o Senhor tá aqui perto dessa irmã, dessa pessoa, dessa mulher. O Senhor tá aqui, Jesus. Então, quando você vê uma pessoa assim muito quebrantada mesmo no espírito, uma pessoa assim que tá muito quebrantada, ou arrependida dos pecados, pode ter certeza que Deus está ali pertinho daquela pessoa, tá ali com aquela pessoa. E Deus quer mudar a vida daquela pessoa, né? E isso é lindo, irmãs, é lindo. Porque, irmã Raquel, por que é lindo? Porque normalmente, no dia a dia, no senso comum, nós cometemos esses pecados e, pela consciência cauterizada, o Espírito Santo já nem alerta mais. Se torna comum você fazer fofoca do outro, falar mal do outro, situações dessa natureza, irmãs e irmãos. Porque você já nem sente mais, porque o fogo do Espírito Santo ele já foi abafado, já foi abafado, a voz do Espírito já foi abafado pelo pecado, que é o que o apóstolo Paulo vai falar, cauterizada a consciência, já não sente nem mais, normal, comum, tá? E a grande prova disso é Isaías 57:15, tá bom? Que fala sobre isso. Vou até ler aqui agora. Porque assim diz o alto sublime, que habito na eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito do abatido e vivificar o coração dos contritos. Então você pode ter certeza que ali a pessoa está muito arrependida, vai alcançar e alcança o perdão de Deus e dá uma guinada na vida, né? Então, ele fala aqui, ó, o Senhor está longe dos perversos, mas atende a oração dos justos, atende a oração dos justos. O olhar de amigo alegra o coração e as boas novas fortalece até os ossos. Os ouvidos que atendem à repreensão salutar, no meio dos sábios tem a sua morada. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire o entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade
procede a honra. Então, irmãs, guarda essa palavra na tábua do seu coração. E eu quero aqui falar nesse momento do vídeo 3 coisas que nós precisamos evitar na nossa vida se nós não quisermos ter problema na nossa vida como um todo. Primeira coisa que nós precisamos evitar é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Isso é a abominação. A Bíblia diz que todos os pecados são perdoados, mas somente a blasfêmia. Mas, Raquel, o que é blasfemar? É você atribuir uma obra de Deus ao inimigo. Então, movimentos ditos pentecostais, evita falar mal, evita zombar, evita dizer que Deus não está ali, que aquilo dali é do mal, evita. Se você não conhece, se você não é pentecostal, se você não acredita, se você é um tradicional, uma tradicionalista, sai até daquele lugar, mas não emita a sua opinião, não fale daquilo que verdadeiramente você não conhece ou não está ali presente, né? Evita, né? Mas eu creio, irmãs, que Deus ele é tão misericordioso que mesmo cometendo esse erro na vida, a pessoa se arrependendo de fato e de verdade e pedir ajuda ao Espírito Santo, pedindo ajuda a Deus, clamando ao Senhor, eu creio que as misericórdias do Senhor, elas são a causa de nós não sermos consumidos e Deus ele é capaz de perdoar e lançar no mar do esquecimento, para que aquela pessoa não tenha uma condenação eterna, né? Mas é um problema muito grave, a pessoa traz maldição para a sua própria vida. Ficar zombando de línguas estranhas, ficar brincando com línguas estranhas, coisas espirituais que porventura não conheça, né? Brincar com as coisas de Deus, irmãs, não é fácil. A pessoa que faz isso está trazendo problemas sérios para a sua vida. Segunda coisa que se deve evitar na hora de um momento de uma raiva, evitar falar. Às vezes uma discussão, uma discussão calorosa no trabalho, no emprego ou em outros ambientes. Evitar falar na hora da raiva, porque ali, irmãs, evitar falar, fecha a boca, fecha a boca. Fecha a boca, irmã Raquel, fecha a boca. Fecha a boca, sai de perto, use essa tática, sai de perto. Se você vê que você vai perder a paciência com a pessoa e depois vai perder a razão, ou vai falar algo que traga pior ainda, maldição para a sua vida, fecha a boca, irmãos. Fecha a boca. Eu utilizava uma tática na época em que eu trabalhava em um lugar, isso há muitos anos atrás, era um ambiente assim muito hostil, é um ambiente carregado, muito hostil, irmãs. E ali, quando eu tava assim já, a minha paciência, e eu não era cristã não, viu? Não era não, irmã Raquel, não era cristã não. Eu não era cristã, não era irmã Raquel, eu não era irmãs, a irmã Raquel não era, porém eu já sabia do peso das palavras. Então eu utilizava muito desse recurso. Quando eu via que a situação já estava demais e que eu ia lhe falar algo que eu pudesse me arrepender depois no trabalho, no campo do trabalho, e eu não era cristã, o que acontece? Eu saía de perto. Saía daquele ambiente, ia dar uma volta, ia beber uma água, tomar um café e ficava por lá uns 15, 20 minutos, aí depois que os ânimos tinham se controlado, aí eu voltava para aquele local, para aquele recinto, ou voltava para o trabalho. Lá dentro eu ia para um canto, ia para um lugar, e aí eu respirava, né? Respirava fundo,
bebi uma água, um café, ia olhar a paisagem, ia olhar as pessoas para depois voltar, porque era um ambiente muito hostil. Então, falar na hora da raiva. Esses dias eu estava ouvindo um pastor falando, né, que ele uma certa feita foi dar um presente para o pai dele. Irmãs, tem pessoas que só misericórdia. Ele levou um sapato lá, né? Eu ouvi isso esse fim de semana, né? Ele foi dar lá um sapato pro pai dele e o pai dele olhou aquele sapato, se desfez do sapato e ainda disse, era melhor que eu não tivesse nem pés para colocar esse sapato aqui, se desfez do presente do filho. Irmãs, 1 ano depois aquele homem estava amputando as pernas. As pernas não, acho que era uma perna. Olha o poder da palavra, irmãs. E eu tenho uma experiência, uma pessoa muito próxima, em uma situação acalorada de conflito, uma situação difícil. Aquela pessoa verbalizou com a própria boca, melhor seria eu até morrer. Olha, irmãs, alguns meses depois, coisas de 2, 3 meses no máximo, irmãs, aquela pessoa foi fazer um exame, aquele exame se complicou e a pessoa quase falece. Teve que fazer uma cirurgia de alto risco. E ali, irmãs, foi muitas orações, né? E, inclusive eu tive que ir até a pessoa e renunciar aquelas palavras no mundo espiritual. Porque aquilo foi dito e o espiritual pegou aquilo ali e os demônios pegam, viu? Porque são brechas e ilegalidades que muitas das vezes o ser humano, na hora de um momento acalorado, de conflito, de estresse mesmo, irmãs. Melhor coisa é você dar as costas e ir embora. Conversa com a pessoa depois, vai dar uma volta no local, se afasta da pessoa. Se você estiver se sentindo muito, melhor coisa, irmã, que é a melhor coisa. Toma um banho, tira aquela roupa, coloca um louvor, não sei, mas fechar a boca, né? Fechar a boca. E ali foi muito sério, muito grave mesmo, irmãs. E ali eu orando pela vida daquela pessoa, colocando, né, diante de Deus, e Deus me trouxe à memória as palavras que foram ditas. E ali, se eu não me engano, acho que naquele mesmo dia, na próxima oportunidade, irmãs, eu fui até a pessoa, antes até da cirurgia, porque Deus me dava complicações na cirurgia e a pessoa ia mesmo morrer. Irmã Raquel, Irmãs, eu me arrumei, eu fiz a oração, o Espírito Santo me lembrou daquela palavra ali, nas próximas horas eu fui até onde a pessoa estava, no hospital lá, porque já ia passar pela cirurgia, e Deus ali deu a graça de anular aquela palavra maldita que a pessoa falou, irmãs. E ali Deus usou de misericórdia muitas pessoas também, né? Mas foram o quê? Palavras malditas, ditas, né? Palavras ditas em um momento de estresse, um momento de conflito. E nós não podemos, irmãs, falar coisas malditas, amaldiçoadas, chamando a morte. O que é isso, amada igreja? Está trazendo problemas. E nós somos chamados para dar vida, gerar vida, falar palavras de vida. Então, muito cuidado na hora de um momento, de um estresse, de uma situação. Melhor coisa, irmãs, sai de perto. Mesmo que a pessoa não entenda nada, mas sai, depois conversa, sai, né? Melhor coisa, né? E o terceiro, irmãs, para evitar problemas na vida, problemas, você vê, né, que eu estava comentando aqui, né, sobre palavras, irmãs, isso é um problema na vida, que a pessoa adquire uma maldição, que a pessoa acontece mesmo, irmãs. Então, muito cuidado. São problemas que geram na vida da pessoa. O primeiro exemplo, né, da blasfêmia contra o Espírito Santo, uma vez eu presenciei, né, uma cena muito forte, eu estava estudando ainda na época.
Eu estava estudando, né? Estudando, estava fazendo curso, e ali um jovem, né, estava brincando com coisas espirituais, falando línguas estranhas, e os outros rindo, aplaudindo, entrando naquilo dali. Quando eu me aproximei e tive ciência do que aconteceu aquilo dali, o que estava acontecendo aquilo ali, irmãs, eu fiquei chocada. Eu me afastei, fiquei assim de longe olhando, eu falei, Jesus, olha isso daí. Irmãs, depois essa pessoa que estava brincando teve um problema grave, irmãs, um problema muito grave na vida. Só para as irmãs terem ciência, a pessoa foi expulso de um contexto, irmãs. Foi um problema assim muito grave que a pessoa arrumou na vida, que foi difícil depois da pessoa se levantar, irmãs. E não se levantou, não. Não tá, né? Tá passando dificuldades até hoje. Deus deu ali uma colherzinha de chá, mas por quê? Brincar com coisas que não são para serem brincadas, né? Então eu dei aqui o primeiro exemplo da blasfêmia. Segundo, palavras ditas na hora de raiva, palavras de maldição. E outra coisa, você que está perto de pessoas assim, você repreende. Eu repreendo essas palavras. Você pode repreender. Se a pessoa falar, você pode repreender essas palavras. Em nome de Jesus. E o terceiro, irmãs, muito cuidado. Um fato aqui, irmãs, que precisamos, amada igreja, ter muito cuidado. Isso aqui, irmãs, é muito sério. Olha, irmãs, esse daqui, todos aqui são problemas sérios e graves que você arruma para sua vida, se cometê-los, né? Mas esse aqui é muito ruim também, irmãs. A pessoa, por exemplo, se levantar contra um sacerdote. E aqui eu vou mais além. Um sacerdote ou uma sacerdotisa, seja do nosso meio cristão ou de qualquer outra religião. Como assim, irmã Raquel? Pessoas dessa natureza são pessoas que têm uma legalidade no mundo espiritual. Por exemplo, você se levantar contra um líder religioso, seja um pastor, uma pastora, um missionário, uma missionária. Você se levantar contra também uma pessoa que tem a legalidade no mundo espiritual, um bandista, um pai de santo. Margal, desse jeito, irmãs. Ou de um outro segmento religioso. É perigoso demais, irmãs. Mas nós não podemos achar que só uma coisa, não, irmãs. São pessoas que têm legalidades, influências, aberturas, entradas no mundo espiritual e precisamos ter muito cuidado ao lidar com esse tipo de pessoa para não trazer problemas para a sua vida. Muito cuidado. E eu quero aqui falar do nosso ramo. Por exemplo, se você está numa igreja, você não está gostando mais do líder ou da líder, sai. Pede a bênção e sai. Bate a poeira dos seus pés e sai. Não fica falando mal, não fica denegrindo a igreja, não fica falando do pastor, o que ele está fazendo, o que não está fazendo, se é de Deus, se não é de Deus, sai. Pede a bênção, numa boa. Uma boa, irmã Raquel, uma boa. É melhor você ter a bênção dessa pessoa do que você ter a maldição dessa pessoa, porque a pessoa pode te amaldiçoar. Irmã Raquel, e pega, viu?
Pega que até você descobrir o porquê que tá tudo dando errado. Isso dá um trabalho. É muito jejum, muita oração, muita revelação, muito, já sofreu muito. Então, você tá num ambiente, numa igreja, num lugar que você não tá mais ali, né? Sai. Numa boa. Eu não tô mais me sentindo bem aqui, eu gostaria que o Senhor me abençoasse, que a senhora me abençoasse. Desse jeito, irmã, que numa boa, em paz. Em paz, em paz. É a melhor coisa. Tua vida, você tem a bênção da pessoa. A pessoa, tá bom. Você não precisa falar tudo, por motivos pessoais, né? Você também não vai mentir, não vai mentir. Mas sai na bênção, bem. E não sai falando mal, criando causa. Irmãs, tipos de pessoa assim pode amaldiçoar e pode até pedir para Deus pesar a mão. Esses dias eu ouvi uma palavra, né, de uma pessoa muito próxima, né? Eu vou orar e vou pedir a Deus para pesar a mão. Eu ouvi, aí eu filtrei, eu falei, Deus, essa pessoa tem ciência do poder que tem no mundo espiritual. Então, assim, muito cuidado com esse tipo de gente, de pessoa. Irmã? Às vezes é uma pessoa até simples, desprovida ou desprovido de recurso financeiro. Cuidado, irmãs, cuidado. Cuidado. E eu tô falando aqui, né, qualquer líder religioso, seja de um padre, cuidado. Não fica aí na paróquia, na missa, falando mal do padre. Se levantar contra... Eu tô falando de autoridade, são pessoas que têm legalidades. Por exemplo, né, umbandistas, pessoas desse outro segmento também, de crença religiosa, você se levanta... Não entra nisso, um bruxo ou uma bruxa. Irmãs, são muitos segmentos. Não se intrometa com pessoas dessa natureza. Trate bem, trate com respeito. E se você faz parte de um ambiente assim, quiser sair numa boa, pede a bênção, né? Explica ali seus motivos, suas razões, mas não se meta com pessoas dessa natureza. Eu me lembro uma certa feita, né, de um homem, né, estava me contando que tinha um irmão que ele vendia gás em um local, uma loja, ele vendia gás. E ali os bandidos lá da tal área colocou também para vender o gás. Uma localidade, uma determinada localidade. Tomaram o ganha-pão lá do irmão que vendia o gás, tomaram, irmãs. Pessoas erradas, né? Pessoas... Eu sei que a pessoa ficou sem um recurso financeiro. O irmãozinho, era um irmão. Não sei se ele era um pastor, acho que era um pastor, né? Que vendia. Irmãs, esses homens que tomaram o ponto lá, né? Todos eles foram mortos. Foram mortos. Porque se meteram com quem não era para ter se metido. Eu me lembro também de uma certa feita, esse pastor tá vivo até hoje. E volta e meia, irmãs, eu me lembro desse testemunho. Um pastor aqui da minha cidade. O nome dele, eu vou falar o nome dele, o pastor Sérgio. E ali uma vizinha se levantou contra ele, sem ele ter feito nada, a ponto de os vizinhos quererem tomar partido
Pastor, o senhor não vai fazer nada, a gente vai tomar partido, porque... Mas ela xingava, falava. Deu um problema, essa doença grave aí, na língua daquela mulher. Ela escreveu para ele se ele podia ir lá orá-la. Ele foi, ela pediu perdão e ela desceu à sepultura, irmãs. Desceu à sepultura. Desceu, irmã Raquel, desceu. Então, assim, muito cuidado com gente dessa natureza. Muito cuidado. Muito cuidado. Você pode não concordar, você pode estar com raiva, você pode... Não se intrometa com gente. Olha, irmãs, isso é muito sério. Esses dias eu estava conversando com uma irmã e ela falou, uma irmã muito simples, irmãs. Pensa numa irmã simples, né? Essa pessoa é uma pessoa muito próxima e ela estava falando para mim, irmã Raquel, os 2 homens que me xingaram estão debaixo da terra. Olha, irmãs, a profundidade. Então, não se distancia, segue teu caminho, deixa pra lá. E ela, irmãs, ela é muito simples. Então, eu falo isso, irmãs, com muito temor e tremor. Mexer, né? A própria palavra vai dizer, ai daquele, né? Ai daquele. Ai daquele e daquela. Então, antes de se levantar contra, muito cuidado, muito cuidado. Eu tenho experiências nessa área, de pessoas se levantarem depois, Deus entrar e resolver a situação, irmãs. Então, assim, de repente você tá num lugar, você tá numa igreja. Ah, irmã Raquel, porque esse líder não é de Deus. Então, pega suas coisinhas, sua bagagem, respeitosamente. Irmãs, se não é, se tá certo, se não tá. Cuidado, cuidado, muito cuidado. Bater de frente, xingar, amaldiçoar. Cuidado, irmãs. Então, a palavra que Eliseu, né? Irmãs, negócio de zombaria, cuidado. Negócio de zombarias. A palavra do Senhor vai dizer que Eliseu, ele tinha um problema lá de calvície, ele era calvo. Era, irmã, calvo. E ali, a amada igreja, tinha uns meninos lá, né, que ficaram rindo dele, zombando. Sobe, calvo, sobe. Ele amaldiçoou. E essas pessoas assim, irmãs, como eu falei, elas têm legalidades no mundo espiritual. Irmã Raquel, Pode amaldiçoar. Pode. Seja de qualquer segmento religioso. E ali coisas começam a acontecer na vida da pessoa. É uma coisa que não dá certo, é outra coisa que não dá certo, é outra coisa que não dá, é outra. E normalmente, irmãs, o mal acontece porque a pessoa é uma pessoa soberba, que às vezes não ouve, a pessoa não desce em Deus para descobrir aonde foi que errou. Mas normalmente, irmãs, a Bíblia diz que Eliseu amaldiçoou aqueles meninos, veio uma ursa grande, comeu aqueles meninos. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia, irmã Raquel, tá na Bíblia. Teve um homem também que foi lá e foi mexer com Paulo, apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo amaldiçoou aquele homem. Mas, irmã Raquel, como assim? Porque a pessoa, irmãs, ela tem uma envergadura espiritual, uma estatura espiritual que muito grande. Ela tem legalidades, ela tem acessos no mundo do espírito
que comumente as outras pessoas não têm, irmãs. Então, muito cuidado, muito cuidado. Então, assim, são três coisas, né? E para fechar aqui, que eu me lembrei, né? Eu vou falar aqui de uma quarta, né? Para não trazer problemas para sua vida. Essa daqui é mais breve, mais branda, né? Porém, é muito importante. Agora, para suavizar aqui um pouco o clima, né? Que o clima ficou um pouco pesado. Mas precisamos ter muito cuidado também em algo que você vai fazer. Você vai fazer uma viagem, você vai... Até falei isso aqui já no canal. Você vai casar, você vai comprar um carro, vai comprar uma casa, fecha a boca, né? Isso aí já é um outro lado, né? Fecha a boca. Vai receber uma bênção, às vezes, muito grande. Tem isso, irmã Raquel? Tem, amada igreja, tem, né? De repente você recebeu aí um álbum, ó, cuidado, irmãs, cuidado. Você não sabe quem é que tá te ouvindo, cuidado, muito cuidado, até com certos testemunhos. Tem isso, irmã Raquel? Tem, amada igreja, tem. Muito cuidado. Então, ó, certas coisas, fecha a boca. Fecha a boca, o que for fazer, vai fazer uma viagem, só conta, eu sou da tipologia, só conta depois que já foi e já voltou, que aí não tem mais risco nenhum. Porque às vezes você até no aeroporto indo para tal viagem, pode dar problema. Pode dar, irmã, pode dar problema. Então, ó, dá problema no voo, dá problema no avião, dá problema no embarque, dá problema no check-in. Irmãs, dá problema em documentação. Irmãs, são coisas que aparecem assim horripilantes. Por quê? Porque abriu a boca e falou demais. Então, muito cuidado se quiser evitar problemas na vida, amém? Se você concorda ou discorda, ou tem aqui alguma experiência que queira relatar, Deus abençoe e fique na paz.